Glória a Deus, bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que a alegria do Senhor venha te alegrar neste dia, venha te preencher, te fortalecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Meditando na palavra de hoje, me veio uma reflexão sobre a importância de sermos gratos. Gratos a Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. E aí eu fui também lá no dicionário pegar lá, a resposta sobre ser grato. E lá diz assim: é o reconhecimento das coisas boas da vida e a valorização das experiências, incluindo os desafios que trazem aprendizados. Os desafios que trazem aprendizados. Olha a importância de nós sermos gratos, de nós entendermos que existe esse sentimento e que este sentimento precisa ser cultivado em nós e praticado também. Porque no tempo oportuno a gente vai precisar usar ele, olhar para ele e ele irá nos fortalecer nos desafios. Então aqui em 1 Samuel, capítulo 17, quando eu li a mensagem de hoje, o primeiro sentimento que me veio foi esse: como é bom ser grato. Como nós precisamos ser grato. Isso é gratidão. Me veio essa reflexão diante da resposta de Davi. Davi ali, ainda um jovem, diante da situação onde o exército do Senhor estava para enfrentar o gigante em grande desafio. E aquele exército estava com medo, estava inseguro, porque o gigante, aos olhos dele, é gigante, era mais capacitado, mais fortalecido. Chega o jovem Davi no meio dessa situação. E ele olhou toda a situação e ficou confiante para enfrentar o gigante. O que fez Davi ficar confiante? Davi era mais preparado do que o exército do Senhor aos olhos naturais? Não era. Aos olhos daqueles homens? Não era. Davi ainda era um jovem, mas ele ficou confiante para enfrentar. Ele diz: eu enfrento ele, Mas aí Davi traz para nós aqui qual que é o mistério dessa força, dessa coragem, Aonde eu me lembro na passagem do Senhor, que também o Senhor nos ensina várias vezes: não é na força do nosso braço, não é no nosso muito saber, muito capacitar, mas é na nossa confiança a Deus. E Davi nos mostra isso. Aqui no versículo 37, Davi fala assim, Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi trouxe à memória o quanto o Senhor é na vida dele, já fez na vida dele, se manifestou na vida dele, o guardou, o livrou, o capacitou. Isso é gratidão, isso é reconhecer que o Senhor é comigo nos momentos mais difíceis. Isso é reconhecer que eu vou na força do Senhor, porque a afronta não é contra mim, a afronta é contra o Deus que eu sirvo, a afronta é contra, como diz aqui a palavra do Senhor, o exército do Deus vivo. Davi não trouxe para ele a conquista e a honra, mas ele engrandece a Deus aqui. E antes ele vai e conta a história para Saul, para acalmar ali o coração de Saul, que estava com medo dele enfrentar a situação. Ele disse para ele assim: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Aqui Davi nos ensina que não é sobre nós, não é sobre o nosso potencial, mas é sobre praticar a nossa fé diante dessa situação. Não tem gigante que seja maior do que o poder de Deus. Não tem circunstância a qual o Senhor já não está pronto para te socorrer, pronto para te ajudar. Então que sejamos como Davi, que diante dos grandes desafios da vida, diante das grandes situações que vêm até nós, que nós possamos encontrar na nossa fé força suficiente para se levantar e seguir em frente. Davi aqui diante dessa situação, ele olhou para ele e se lembrou: o Senhor é comigo.
O Senhor já me guardou outras vezes, o Senhor já me livrou outras vezes. Ele foi grato e reconheceu o poder de Deus sobre a vida dele. E é isso que eu quero dizer neste dia. Muitas das vezes nós só precisamos usar a gratidão, usar o reconhecimento e confiar em Deus. Porque o Deus que operava naquele tempo é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera amanhã e é o mesmo Deus que opera eternamente. Seja grato, confia no Senhor, existe fé dentro de ti. E essa fé que ela seja fortalecida pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Queremos te agradecer, meu Deus, por este dia. Agradecer, Deus, pelo fôlego da vida e reconhecer, Senhor, que quem nos põe de pé é o Senhor. Quem nos dá vida, quem nos dá saúde, quem nos dá força, o ânimo para seguir é o Senhor. Sem ti, ó Deus, nada podemos. Sem ti, Senhor, não conseguimos. Mas na tua presença, Senhor, no teu propósito, na tua vontade, Deus, na tua existência, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paizinho, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha fortalecer, Senhor, a nossa fé neste dia. Venha alimentar, Senhor, o nosso espiritual nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor. E que possamos reconhecer, Pai, que tu és o Deus que nos fortalece, o Deus que nos levanta, o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta, Pai, aquele que tem nos chamado a todos os dias para viver um propósito contigo. Obrigada, Senhor, pela tua mensagem. Obrigada, meu Deus, por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.